E agora, no Good Times Revival, você recorda mais um grande momento do rádio brasileiro, na voz de Sérgio Boca. No domingo e na segunda-feira, o Gallery pode ser todo seu. Nesses dias, você que é sócio do mais elegante clube privê da cidade, pode fechá-lo pessoalmente ou através de sua empresa e levar seus convidados para jantares, desfiles de moda, lançamentos de produtos, encontros de confraternização, a festa que você quiser. Reserve já a data de sua festa. Atenção, emissoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora, Jornal Primeira Hora. No ar, Primeira Hora, rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, jornalismo integrando o Brasil através da notícia. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Quarta-feira, 6 de maio de 2015, aniversário de 78 anos da Rádio Bandeirantes. Se passe ameaça a votação do ajuste fiscal, o PMDB quer garantias de apoio do PT. A Petrobras vai receber de volta 160 milhões de reais desviados por ex-gerente para contas na Suíça. O presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, afirma que qualquer militante que cometer atos ilegais será expulso da legenda. A vacina contra a meningite do tipo B chega ao mercado brasileiro, mas será oferecida apenas por clínicas particulares. Pela Libertadores, clássicos brasileiros entre São Paulo e Cruzeiro e Internacional e Atlético Mineiro. Já o Corinthians enfrenta fora de casa o Guarani do Paraguai. Bom dia, Brasil! Encerramos Primeira Hora. Apresentação: Dimas Aguiar e Dedé Gomes. Edição: Cristiano Panvec e Yuri Cavalieri. Coordenação: Pedro Campos. Trabalhos técnicos: Ailton Dias. Diretor responsável: João Carlos Saad. Realização central: Bandeirantes de Jornalismo. Bom dia, Brasil! O passo firme de milhares de guerreiros sarracenos fará que um tremor percorra toda a Europa. Todos olharão ao alto gritando: salve-nos! E eu sussurrarei: não, pois sois todos culpados. Os ávaros reis que armam exércitos, os papas que desatam guerras, os iluminados que a todos vós convenceram que matar infiéis os faria ganhar um bom lugar no reino dos céus. Os órfãos, os indigentes e os eremitas. Quando o pequeno Atal abandonar este monastério, já será tarde. Já saberá tudo o que precisa saber para ingressar na Ordem dos Cavaleiros Templários. Jerusalém já terá sido conquistada pelos cruzados. Milhares de mortos mancharam suas ruas e cobriram de ódio e rancor as igrejas, as mesquitas e as sinagogas. E tudo por vossa culpa. Por vossa culpa. Por vossa máxima culpa. Anteriormente em Caçando Hitler. Quem constrói um complexo fortificado no meio da selva? As evidências de que Hitler chegou à Argentina são muito fortes. Bariloche é a Berlim da Argentina. É um lugar isolado, é remoto.
Durante as investigações, a equipe descobriu um documento do FBI que levou a um bunker nazista misterioso no meio da selva de Misiones, um lugar que poderia ter servido de esconderijo para Hitler. Você deve ter algo muito importante para esconder. O veterano da CIA Bob Baer e o investigador de crimes de guerra Bob Sensit avaliam as descobertas feitas em Bariloche, na Argentina, onde arquivos secretos dizem que Hitler estava vivendo em um local isolado conhecido como a Casa Inalco, 2 meses e meio depois de ter sido dado como morto. O terreno é de um alemão, de um nazista, um bunker destruído. Esta casa levanta suspeitas em todos os sentidos. Eu concordo. Pode-se dizer que, pelo fato deste bunker ter sido demolido, é bastante frustrante. Mas acho isso muito revigorante, porque quando alguém está tentando apagar alguma coisa, significa que eu estou no caminho certo. GPR. Usando um GPR com um radar de penetração no solo de última geração, Tim procura quaisquer sinais de uma passagem secreta que poderia levar alguém para fora a partir da adega do hotel. Se encontrarmos provas que haviam túneis aqui, isso realmente reforçaria a ideia de que Hitler poderia ter ficado nesse hotel. O GPR cria uma imagem do que está a 9 metros abaixo da superfície, ao enviar um pulso de energia pelo solo e gravando a força e o tempo de viagem dos sinais refletidos. Estranho. Tem uma perturbação. Essa anomalia está a 2,5 metros abaixo do solo, então é profundo. O GPR não nos diz o que está embaixo da Terra. Ele nos diz que há algo diferente. Quando tudo é igual, se algo é diferente, algo aconteceu lá. Enquanto Tim continua com as buscas nos 2 hectares em torno do hotel, os Eichhorns parecem ser próximos de Hitler. Nas cartas que ele escreveu para eles, ele os chama de meus queridos amigos. Gerard e JP investigam a conexão entre os Eichhorn e Hitler, com Ariel, um especialista local sobre a história do hotel. Hitler já veio aqui ao Hotel Eden? Que nosotros sepamos, não. Acá no hotel, fisicamente, no hotel, não. Aqui no hotel, fisicamente, não, mas esteve nas áreas ao redor. E você sabe quando e onde ele ficou? Uma das vezes foi quando ele supostamente estava morto. Essa foi a casa de Ida e Walter. Então era a casa da família Eichhorn. Essa é a casa da família Eichhorn. Exato. A pouco mais de 150 hotel está o que já foi a residência pessoal dos Eichhorn. Tem alguma testemunha ainda viva que se lembre de ter visto Hitler? A Catalina Gamero é a testemunha que afirma que costumava deixar comida na porta. E ela perguntou ao motorista: quem é a pessoa nesse quarto? Ele disse que era Hitler, mas que ela tinha que ficar calada. Incrível, incrível. A Catalina ainda está viva? Ela está mal de saúde, mas está viva. A principal testemunha ocular da presença de Hitler aqui é uma senhora chamada Catalina Gamero, que não está muito bem. Nós não vamos perturbá-la porque ela é uma senhora de idade. Mas eu realmente quero conhecer a pessoa que diz ter visto Hitler em La Falda. Olá, eu estou aqui para ver a Catalina. Permiso, senhora? Senhor Gamero, muito gosto. Sou Gerardo. Na Argentina, as pessoas não falam sobre essa história, mesmo depois de 70 anos, porque ainda têm medo. Então encontrar uma testemunha ocular é muito bom. Você se lembra de quanto tempo Hitler ficou em La Falda? ¿Usted se acuerda más o menos cuánto tiempo estuvo Hitler? Son como 9, 10. 9, 10 días? Entre 9 e 10 dias. Certo. E quando Hitler chegou em La Falda? Ele esteve aqui após a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou na casa da família. Na casa da família? O que você se lembra de quando Hitler ficou na casa em La Falda? Ela sabe que ele estava lá porque ela servia o café da manhã. Sabe o que aconteceu com Hitler depois que ele deixou a casa dos Eichhorn? Depois de sair da casa da família, aqui em La Falda, ele passou alguns dias em El Castillo. Em um castelinho? É um castelo. O Sr. Mandel era amigo de Walter e Ida? Sim, eu sempre estive. Aparentemente. Certo.
Bem, ela disse que Hitler veio para ficar aqui em La Falda, não no Hotel Eden, mas na propriedade privada dos Eichhorn, que é ao lado do hotel. É uma confirmação de um ser humano que Adolf Hitler não morreu no bunker em 45. Para mim, o mais interessante é que a testemunha nunca quis receber dinheiro para isso. Eles simplesmente queriam botar isso para fora. E eles estão morrendo, estão todos com 90 anos. E isso é algo que temos que levar em conta, porque uma mulher nessa idade, uma mãe comum, que tem netos e tudo mais, por que ela iria mentir? Do outro lado da cidade, JP tenta entrar na antiga residência dos Eichhorns. Propiedad privada. Con permiso, señor. ¿Podría hablar con usted un momento? Váyanse. Si no, llamo a la policía. Mas o proprietário atual o impede. Nazista, sabe? Não se fala nisso. De volta ao Hotel Eden, Tim acaba de checar os 2 hectares da propriedade, em busca de uma construção subterrânea que permitisse o acesso secreto à adega do hotel. Eu estou marcando as anomalias. Eu não vejo o que está acontecendo até parar e olhar para a imagem que eu pintei. É uma pincelada atrás da outra. No próximo episódio de Caçando Hitler, a cidade de Cassino é um foco de nazistas. Esse é o tipo de ambiente que Hitler procuraria. Este documento do FBI é quase como um mapa do tesouro que nos dá cada passo de que caminho tomar. Aqui, essa casa aqui? O que pode nos dizer sobre as pessoas que eram donas? Achavam que ele era nazista. De acordo com o relatório, Hitler está indo para o norte. Depois que chegaram a Bogotá, na Colômbia, os pilotos queimaram os aviões e os restos foram submersos em um pântano nas proximidades. Estamos no fim da história aqui. Se encontrarmos esse avião, vamos entrar... Nós definitivamente vamos mergulhar para ver. Olha isso, é uma asa? Ah, caramba! O cérebro humano, uma das últimas grandes fronteiras. O cérebro é o dispositivo mais complicado que existe no universo. Aprendemos mais sobre ele nos últimos 5 anos do que nos últimos 5.000 anos. Nos últimos anos, saímos da Idade da Pedra. Pela primeira vez, podemos ver o que acontece no cérebro durante o sexo. Sabemos que o sexo acontece no cérebro, então algo muito forte deve ocorrer. O que torna alguns cérebros maus. Eu fiz uma lista. Limpar o quarto, parar de sair com mulheres, parar de matar. E existe mesmo a percepção extrasensorial. A tecnologia finalmente está desvendando os segredos do cérebro e explicando o comportamento humano. 3, 2, 1, até mais! Uhul! Ela ajuda especialistas a desenvolver novos métodos e máquinas para aumentar o poder do cérebro e revela o potencial ainda não explorado que todos temos em nossa mente. O cérebro. O cérebro controla todos os aspectos da vida dos seres humanos. Ao longo da evolução humana, dobrou de tamanho. Pesa menos de 1,5 kg, mas consome 20% do combustível que nosso corpo absorve, gerando energia bastante para manter uma lâmpada acesa. Considere que o cérebro evoluiu como uma casa antiga. Só acrescentamos mais salas, com muitas escadarias e conexões. No porão está a parte mais antiga, o tronco encefálico, que compartilhamos com répteis e outros animais. É o que nos mantém vivos e governa funções vitais como o batimento cardíaco, a respiração, a digestão e a pressão sanguínea, coisas que fazemos sem ter que pensar. Então, a seguir, no primeiro andar, que é mais evoluído e surgiu centenas de milhares de anos depois, está o sistema límbico.
É muito importante no processamento de emoções. Dentro do sistema límbico estão as amígdalas, parecidas com amêndoas, uma em cada metade do cérebro. Embora muito pequenas, são o centro de comando que transmite nossas reações emocionais ao cérebro. Dentre essas, uma das mais simples e fortes é o medo, uma emoção primitiva que todos sentimos. Uma das regiões do cérebro mais relacionadas com o medo seria a amígdala. O melhor lugar para explorar como o medo afeta o cérebro é o Comando de Operações Especiais da Marinha, em San Diego, Califórnia. Os recrutas são treinados para modificar a maneira com que o cérebro reage ao medo. Olha lá! Atenção! Cuidado! Vai! Desde o primeiro dia, introduzimos nossos alunos ao caos absoluto. Opa! Vamos lá! Vamos lá! E eles operam. Quando examinamos erros históricos cometidos no campo de batalha, quase sempre estão associados ao medo ou ao pânico. Então, a capacidade de controlar esses impulsos é extremamente importante. Dos 140 candidatos que iniciam o curso, em média apenas 36 chegam ao final. Esses recrutas parecem mais capazes de adaptar o cérebro às exigências da função. Nem sempre são as pessoas fisicamente mais aptas que chegam ao final. Atletas olímpicos já desistiram do treinamento. E um rapaz magrinho de Nebraska, que veio da roça e nunca tinha visto o mar, conseguiu se graduar. Por que isso? Para responder essa pergunta, a Marinha recorreu à neurociência. Diante do medo, é a amígdala que reage à informação dos nossos sentidos e aciona instintivamente o botão do pânico. A amígdala é uma das regiões mais interconectadas do cérebro, então o que ela faz é enviar sinais a partes do tronco encefálico, que provocam várias reações no organismo. Você começa a suar, seu coração dispara, você pode ficar sem ação ou então sair correndo. Este exercício feito com capuz é parte do sistema de defesa em área restrita e é uma das maneiras de condicionar os recrutas a controlar os sinais da amígdala. Nossos alunos estão cegos e surdos. Nossos instrutores, em seguida, montam um cenário. Então, o capuz é tirado e o aluno tem de reagir. Quando está com aquele capuz, você tem só um momento para refletir e pensar nas situações que podem acontecer. Às vezes, a reação correta é veloz e letal. Atire! Abaixe! Às vezes não é violenta. Sabe onde tem um posto? A minha gasolina acabou. Sei, é por ali. Ah, é? Obrigado. Nós precisamos tomar decisões num piscar de olhos. São situações de perigo que acontecem num instante. Olha lá! Atenção! No chão, no chão! Cuidado! Isso, assim, isso. Eles tentam apresentar o fato de que o pânico será cada vez menos viável ao longo da sua carreira. Isso, assim, isso. Então, o jeito certo de treinar é expor os alunos a situações assustadoras, para que se acostumem com elas e saibam reagir quando eles as encontrarem. Vai! Constantemente expostos a situações assustadoras, os recrutas aprendem a reprimir o medo que poderia fazê-los reagir de maneira errada e acabar morrendo. Mas como o cérebro deles faz isso? Os cientistas descobriram que, com a evolução humana, outra parte do cérebro, o córtex, também passou a processar o medo. A parte do cérebro que nos torna mais humanos é o córtex frontal. Se a amígdala é o primeiro andar, o córtex é o segundo andar do cérebro. É a camada externa, fina e enrugada do cérebro, dividida em 4 lobos. Se você estender o córtex de um macaco, seria do tamanho de uma folha de papel. Se estendesse o nosso córtex, seria do tamanho de 4 folhas de papel. Grande. E a razão por ser assim, todo enrugado, é porque tudo aquilo faz parte do cérebro.
Os lobos frontais compreendem a área logo acima dos olhos e são as mais novas salas do cérebro. Com a evolução humana, os lobos frontais se tornaram um local onde o pensamento consciente e racional é processado. É onde resolvemos problemas. Os lobos frontais são tão interessantes porque são os condutores do cérebro. Eles sincronizam toda a atividade. Os cientistas fizeram um grande avanço na pesquisa sobre o medo quando descobriram que as informações dos nossos sentidos chegam à amígdala com o dobro da velocidade que demoram para chegar aos lobos frontais. A diferença de velocidade dos sinais significa que sabemos reagir instintivamente a uma ameaça. Caso contrário, ficaríamos paralisados de medo, esperando os lobos frontais decidirem a reação correta. Por trás do medo e do pânico está o desconhecido, não saber o que fazer. O cérebro paralisa, como um animal paralisa quando vê um farol. A amígdala pode mandar sinais de medo muito velozes, mas às vezes estão errados. Você rapidamente percebe que a situação não é de medo e você deixa de senti-lo. Esses sinais muito rápidos da amígdala podem ser controlados de cima para baixo. É onde entra o treinamento da Marinha, ensinando os recrutas a minimizar o delay e gerar reações rápidas e precisas às situações. Mãos ao alto. Vai, você também. Atenção. Cuidado! Vai, vai! Devido ao aumento da demanda por forças especiais, a Marinha continua desenvolvendo técnicas de treinamento cerebral para aumentar a velocidade. Vamos! Estamos aprendendo mais sobre o cérebro hoje do que em qualquer outra época da história, como ele é composto e como funciona. Avanços da neurociência ajudam a Marinha a reformular o treinamento dos recrutas. Continuem passando os comandos! Exercícios especiais podem melhorar as reações do cérebro em situações perigosas de combate. Vamos! Cuidado! Mas os candidatos precisam de algo mais para controlar um super medo, como o de se afogar. A evolução teria pré-programado nosso cérebro para temer situações debaixo d'água. Por isso, é quase impossível controlar o forte impulso de emergir e respirar. E por isso, os recrutas penam tanto para passar no teste de competência subaquática. Esse teste é muito importante para a carreira deles. Nós avaliamos como eles lidam com medo debaixo d'água. Existem ameaças controladas e planejadas contra eles lá embaixo. Então vemos como eles reagem. Os alunos passam até 20 minutos debaixo d'água, suportando ataques contínuos de um instrutor contra o equipamento. Metade do tempo eles ficam sem ar. O ar é cortado, os tubos são enrolados em posições difíceis e eles precisam reagir a esses problemas com uma série de procedimentos de emergência. Antes, os recrutas receberam instruções de como desembaraçar o equipamento. Agora precisam segui-las à risca. Mas colocar a teoria na prática não é fácil. Nós mergulhamos e os instrutores começam a nos atacar, a tirar nossa máscara, a criar muito estresse. E eles querem ver como reagimos a esse estresse. Quando o recruta começa a ficar sem ar, sua amígdala cerebral aciona o pânico, que o impele a emergir. Os lobos frontais precisam vencer essa batalha para que ele continue em controle. É um desafio. Você tem que prender a respiração por mais tempo que o normal. Os instrutores nos levam até o limite para ver como reagimos. Assim que o candidato desata uma série de nós, o instrutor volta a atacá-lo. O estresse aumenta e eles querem ver como você reage. Você vai subir para respirar ou vai usar o pouco ar que tem para resolver os problemas e fazer o necessário para passar no teste? Mais recrutas falham nesta etapa do treinamento do que em qualquer outra. A Marinha procurou saber o que se passa na cabeça dos candidatos. Quase nada é mais assustador do que não conseguir respirar. Isso gera um enorme estresse. Uma grande liberação de hormônios torna o controle racional mais difícil.
Em condições normais, o cérebro se comunica com o corpo usando minúsculos sinais elétricos. O cérebro envia impulsos elétricos de suas células nervosas a outras e que se deslocam a mais de 400 km por hora. É um modo de o cérebro mandar o corpo fazer algo. Mas em condições extremas, o cérebro libera hormônios químicos. A parte do cérebro que percebe o medo, a amígdala, provoca uma reação em cadeia que libera os hormônios adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios agem como uma equipe da SWAT, preparando o corpo para a ação. Aceleram a respiração, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea. Os sentidos ficam mais alertas, a memória mais aguçada e o corpo menos sensível à dor. Mas mesmo nesse estado de alerta extremo, o teste da piscina é difícil demais para muitos alunos. Sua mente está a 1000 por hora. Você vê seus amigos saindo da água. Ou eles passaram, ou eles foram reprovados. E você se pergunta, se ele foi reprovado, será que eu vou passar? Sua mente fica a 1000 por hora. O principal é você se concentrar no que você tem que fazer. Finalmente, o aluno termina a série de tarefas. Pode tocar o fundo, emergir para saber do instrutor se passou ou não no teste. Eu estou bem. Poucos candidatos passam na primeira vez. Podem fazer 4 tentativas e a cada uma, a tensão aumenta. Geralmente, o candidato não passa por causa do pânico, por perder o controle debaixo d'água. Exclusive. The superstar of the voices. Bed Brass. Bom dia, Brasil!